versículo 24 ao de número 27. E vamos meditar um pouco nas Sagradas Escrituras sobre a base desta doutrina, deste evento escatológico que é a grande tribulação. E o texto base para começarmos ele se encontra no livro do profeta Daniel, este capítulo que nós lemos e os versículos, e hoje nós vamos debruçar aqui sobre as 70 semanas de Daniel e vamos tentar aqui a aprender através deste texto bíblico. Versículo 24 do capítulo 9 nos diz assim a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estando determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A base para se estudar sobre os eventos finais que estão para acontecer através da revelação que Deus dá ao apóstolo João, a base para aprender sobre a escatologia bíblica se encontra no livro do profeta Daniel, este capítulo 9, versículo 24 ao 27, é o texto base que se encontra a base para se compreender a escatologia bíblica. Não se começa a estudar escatologia bíblica com o Novo Testamento, apesar do livro de Apocalipse ser o livro da profecia e da revelação. A base para se compreender o que foi revelado em Apocalipse se encontra no Antigo Testamento. E este texto base é um dos textos que nós alicerçamos ou entendemos temos os primeiros alicerces para a compreensão do que vai suceder com os eventos que sucederão sobre a humanidade, sobre o povo de Israel. Aqui Daniel está orando, o profeta Daniel ele está orando sobre a nação de Israel, que se encontrava no cativeiro babilônico, 70 anos, como foi profetizado por Jeremias, e havia se cumprido os 70 anos do cativeiro, e o profeta Daniel estava orando ao Senhor, orando por Israel, e ansioso pelo retorno de Jerusalém, de Israel para voltar a Jerusalém, quando Daniel, em suas orações, recebe a revelação do anjo Gabriel, que transmite uma mensagem profética
E o anjo Gabriel, ele determina, por meio de sua mensagem, dizendo ao profeta Daniel que estavam determinadas 70 semanas de anos que estavam determinados sobre o povo e sobre a sua santa cidade. Essas 70 semanas de anos que foram determinadas por Deus de maneira profética para Israel, apesar do texto falar 70 semanas, e no termo original, apesar de não apresentar a palavra 70 semanas de anos, e sim 77. Este termo 70 semanas de anos proféticas, que é equivalente a 490 anos proféticos para Israel. A primeira coisa que precisamos entender é que esses 490 anos que foram determinados por Deus foram 70 semanas de anos proféticos para a nação de Israel, para o povo de Israel. Conforme o versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A primeira pergunta que nós fazemos acerca destas 70 semanas de anos que estavam determinadas sobre o povo de Israel é para quem foi determinada. E o texto 24 diz que essas 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Israel, o teu povo, e sobre a sua santa cidade, com o propósito de extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Deus, de maneira profética, estabelece 70 semanas de anos, que é equivalente a 490 anos, profético, onde Deus cumpriria um propósito eterno sobre a nação de Israel. E dentro desses 490 anos, o Senhor consumiria, conforme nós lemos aqui, um propósito eterno sobre o povo de Israel e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Deus estabelece, por meio desta palavra profética, transmitindo ao profeta Daniel, que ele havia determinado 490 anos proféticos para a realização desta consumação destes propósitos sobre a terra de Israel, a sua santa cidade, o seu povo de Israel. O que precisamos entender é que estes 490 anos proféticos têm um início a começar estes propósitos e tem um fim. E estes 490 anos que o Senhor havia determinado, no versículo de número 25, capítulo 9, versículo 25, ele diz: sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas,
será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esses 490 anos, ou 70 semanas de anos proféticas, que Deus estabelece para cumprimento da profecia ou do término da consumação de todas as coisas, ele começa desde a saída da ordem para a edificação do templo de Jerusalém. O povo de Israel se encontrava em cativeiro, e depois o povo de Israel retorna através de 3 voltas ou 3 levas, voltando novamente para a Jerusalém. E houve a ordem de Artaxerxes, segundo Neemias capítulo 2, deu a ordem para Neemias começar a reedificação da cidade dos muros. Portanto, a data inicial do ano profético, destes 490 anos proféticos, começa no versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. No ano 445, anos antes de Cristo, é o tempo que foi dada a ordem para esta edificação do templo. E Daniel recebe uma mensagem profética dizendo que desde esta saída desta ordem para a edificação da cidade de Jerusalém, a partir daí estavam determinadas 490 anos proféticos sobre o povo de Israel e sobre sua santa cidade. E quando nós vamos contar estes, a partir do ano 445 anos antes de Cristo, 445 anos antes de Cristo, olha o que o texto continua dizendo, versículo 25: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Ele está dizendo que desde que saiu a ordem para se restaurar Jerusalém, que foi o ano de 445, se passariam 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas. É que é o equivalente a 483 anos. Deus disse a Daniel que desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém no ano de 445, estavam determinados 483 anos cronológicos para cumprir-se o quê? A reedificação do templo de Jerusalém, que foi reedificado. E o texto diz mais: para reedificar o templo de Jerusalém. E depois, versículo 26, das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Aqui ele está falando sobre a morte de Cristo. Será tirado o Messias e não será mais. O texto está dizendo, o próprio Deus estabelece que desde a saída da reedificação, 483 anos passariam, ou seja, 69 semanas passariam de anos.
e cumpriria-se a edificação e a restauração do templo de Jerusalém até a morte do Messias, que seria tirado e cortado. E isso nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo de número 8, a morte de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Quando nós pegamos o cálculo desde a saída da ordem, 445, e subtraímos as 69 semanas de anos que Deus havia estabelecido para reedificar e até o Messias ser ungido, quando a gente pega 445 anos antes de Cristo e subtraímos 483 anos antes de Cristo, vai dar equivalente a 38 anos depois de Cristo. 38 anos depois de Cristo, sendo que o calendário romano ele foi modificado por várias vezes, e por causa de Dionísio, no ano 526 depois de Cristo, depois de ele elaborar um novo calendário, ele se engana em alguns cálculos que ele faz, e por conta deste cálculo que Dionísio faz, existe um erro, passou a existir um erro de uma diferença de 5 anos de diferença. Não vale muito entrar em detalhes sobre esta questão deste erro do calendário, mas houve um erro do calendário romano, da reformação de Dionísio em 526, e houve uma diferença aí de quase 5 anos de erros de cálculos, porque o calendário judaico era um calendário lunar, era baseado, ou seja, através da lua cheia que começava a contagem dos meses. Depois passou-se a contagem solar, não é que a nossa hoje atual, mas a judaica é um calendário lunar. E se nós tirarmos estes 5 anos de diferença de erro que existe no calendário judaico, vai dar justamente 33 anos depois de Cristo, que é justamente o período em que Jesus foi morto na cruz do Calvário, aos 33 anos de idade. O profeta Daniel recebe esta revelação contada de maneira cronológica, de que essas 70 semanas proféticas de anos que estavam determinadas sobre o povo de Israel, na 69ª, ou seja, semana, que é equivalente a 483 anos, Deus já cumpriria a reedificação de Jerusalém, que foi cumprido no ano 396 a.C., e até a morte de Cristo se cumpriu-se 483 anos, ou seja, equivalente à 69ª semana de ano profética sobre Israel. Restando apenas nesta ordem cronológica que Deus estabeleceu para o povo de Israel e para a sua santa cidade, uma semana, ou seja, esses 490 anos proféticos que Deus estabeleceu para a consumação de todas as coisas, e o término final daquilo que Deus programou na cronologia para o povo de Israel e para a terra, incluindo a história da humanidade, já se cumpriram 69 semanas, restando apenas uma semana de ano profético para a consumação de todas as coisas. E esta última semana que resta dará início com a ordem ou com a aliança, além de dará início após o arrebatamento da igreja, ela se dará inicialmente, ou será oficializada com a aliança que o anticristo fará com Israel, com um acordo de paz ou com a aliança que ele firmará com várias nações, inclusive com Israel. E lendo no seguinte, no contexto, no versículo 26, e depois das 62
texto. E o povo do príncipe que há de vir. Este povo aqui não é o príncipe, é o povo do príncipe. Este príncipe aqui é o anticristo que está para vir. E ele diz: e o povo do príncipe que há de vir. Aqui está se referindo a Roma. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como a inundação. E isto se cumpriu 70 anos depois de Cristo, com o cerco de Tito sobre Jerusalém. E o próprio Jesus, quando os discípulos apontaram para a estrutura do templo que Herodes reformulou: olha, Jesus, como é bonita a estrutura. E Jesus disse aí: na verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tem o seu cumprimento nas 69 semanas de anos proféticas, restando apenas uma semana de ano profético. E onde está esta última semana de ano profética? Versículo 26: e até o fim haverá guerra e estão determinadas solações. Versículo 27 está a última semana de ano profética para cumprir-se sobre a humanidade e sobre o povo de Israel. Ele diz assim: e ele firmará, este ele aqui é o anticristo, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, a única semana que resta para cumprir-se, que é equivalente às semanas de anos, ou seja, uma semana aí é equivalente a 7 anos proféticos. Ou seja, neste cronograma de Deus determinada para a consumação deste propósito, extinguir o pecado, expiar as iniquidades, selar o santíssimo lugar, não é? Tudo isto Deus estabeleceu 70 anos, sendo que 69 semanas, que é equivalente a 483 anos, já se cumpriram desde a ordem da edificação de Jerusalém, 445, até a morte do Messias, e ele não será mais, porque foi morto, se cumpriu-se 483 anos, ou seja, 69 semanas de ano já se cumpriram. Só restando agora uma única semana de ano, e esta semana de ano ela ainda vai começar, ela ainda vai se iniciar, é justamente onde entra o período da grande tribulação. Esta última semana, que é equivalente a 7 anos proféticos, se dará início depois do arrebatamento da igreja, e quando o anticristo iniciar com o concerto de paz. E olha o que diz aqui o texto, versículo 27: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, mas na metade da semana dará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é o anticristo, ele que fará o concerto. Então, diz que ele, ou o anticristo, o príncipe do povo, cujo povo já veio e destruiu a cidade. Primeiro virá o povo para destruir, já veio, Roma veio e destruiu a cidade de Jerusalém. Depois ele, que é o príncipe que há de vir, fará um concerto por uma semana, que é a última semana profética. E na metade da semana, ou seja, dos 7 anos, os 3 anos e meio, ele quebrará o acordo, ele quebrará a aliança e começará a se revelar. E aí o texto diz, usa essa expressão: e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, ou seja, até o final. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que os pós-tribulacionistas não compreendem, ou não aceitam, ou eles acreditam, melhor dizendo, segundo eles, estas 70 semanas de ano de profeta já se cumpriram. Todas as 70 semanas de ano já se cumpriram, porque é historicista, teve um cumprimento sequencial. Houve já
os 490 anos que Deus estabeleceu já se cumpriu. E este assolador aqui, na verdade, é o tal do Antíoco Epifânio, que se levantou antes de Cristo e pintou sede lá com o povo judeu. Foi o grande inimigo que surgiu lá da Grécia e assolou o povo de Israel, perseguiu o povo judeu de uma maneira e profanou o templo dos judeus. Profanou ao ponto de levar carne de porco para dentro do santuário, profanou. Muitos judeus foram mortos em grandes perseguições, e este homem foi tão terrível, o Antíoco Epifânio, que foi considerado como o tipo do anticristo do Antigo Testamento, em cumprir parcialmente as profecias ou ter as características do anticristo, que é aquele que se levantará, o grande líder mundial. E acreditam que estas 70 semanas de ano já se cumpriram. Mas quando nós vamos para o próprio texto, as 70 semanas de anos que estão determinadas para o povo de Israel sobre a sua santa cidade, o propósito destes 490 anos, ele diz no versículo 24, é para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Nenhuma dessas profecias se cumpriu para com Israel. Israel ainda não foi salvo. Israel ainda não desfrutou da nova aliança. Embora Cristo já tenha morrido na cruz do Calvário, mas João diz: ele veio para os seus e os seus não receberam. Israel ainda não desfrutou desta nova aliança que Deus profetiza por meio de Jeremias no capítulo 31. Este propósito do qual foram estabelecidos esses 490 anos proféticos para cumprir sobre o povo, teu povo, Deus, e a tua santa cidade, não se cumpriu. Israel não teve ainda a sua transgressão retirada do meio deles. Israel não passou pelo processo de regeneração por meio da obra do Espírito Santo que é produzida através da nova aliança. Israel não passou ainda por esta obra, por esta magnitude daquilo que nós desfrutamos como igreja do Senhor Jesus ao entregar a vida para Cristo. Israel não desfruta, não há o cumprimento destes propósitos. Israel ainda não se encontra salva. É o que o próprio texto nos diz em Jeremias capítulo 31. Abra sua Bíblia. Nós temos a promessa da nova aliança que foi prometida primeiro para os judeus. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, nos diz assim a palavra de Deus: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui é Deus prometendo uma nova aliança, que seria por meio de Cristo, da cruz do Calvário, para os judeus, para a casa de Judá, para a casa de Jacó. Não é para os gentios, é uma aliança, é uma promessa que Deus faz para Israel. Aqui está a promessa da nova aliança para o povo de Israel. É por isso que Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Por isso que Jesus diz: não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Por isso que Jesus diz: é necessário primeiro ir as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não ir a gente, as nações, os gentios, porque Cristo precisou vir primeiro para cumprir
cumprir as profecias do qual o homem veio a aliança, as promessas, os cultos, as leis. Ele vem para o povo ao qual Deus faz pacto, faz aliança, o qual Deus escolheu. E quando Cristo vem e a nação de Israel rejeita, Jesus fala a Jerusalém, como se tu soubesses perceber a importância deste teu dia, como eu queria reunir vocês, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Por causa disso, Jesus disse: a vossa cidade ficará deserta. Ele fala sobre o cerco de Tito sobre Jerusalém, por causa da rejeição, o qual rejeitado ele veio para os seus e os seus não receberam. E Jesus disse: em verdade vos digo que vocês não me verão mais, até que vocês digam e reconheçam: bendito o que vem do nome do Senhor. Cristo fala: esta nova aliança Israel não desfruta. Nós aqui somos a mulher cananeia. Estamos representados pela mulher cananeia que antecipou uma bênção que era lá para frente. Ela antecipa por meio da fé. Jesus, o sumo sacerdote, sentado sobre a mesa, com o pão dos filhos representado pelos pães da proposição da mesa, e ficava dentro do lugar santo, onde só os sacerdotes tinham acesso para comer daqueles pães. Uma vez Davi entrou no lugar, pediu ao sacerdote da época, porque estava com fome, ele sendo rei, só que podia comer eram os sacerdotes. E uma vez Davi estava com tanta fome com os seus servos que ele pediu para o sumo sacerdote: me dá um pouco deste pão aí, que estamos com fome. E o sacerdote disse assim: olha, não é isso, não dá para dar, tem que ter pureza, é só para sacerdotes. Mas Davi era o rei, Davi estava cansado, ele disse assim: me dá um pouco deste pão, que estamos com fome. E o sacerdote disse assim: vocês estão limpos? Estamos limpos. Os seus servos tocaram em mulher esses dias? Não, está todo mundo em guerra, está todo mundo purificado. E foi entregue. E o próprio Jesus utiliza deste texto, dizendo: não viste que fez Davi quando teve fome e comeu do pão do santuário, que só tinha direito a comer os sacerdotes. E eu fico me perguntando: o que foi que fez o sacerdote tirar do pão da preposição de dar a Davi? É porque ali ele estava representando, tipificando Cristo, dizendo que o pão da mesa, que antes era uma mesa com 12 pães, porque no tabernáculo de Moisés era uma mesa com 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Mas no tempo de Salomão eram 10 mesas, e sobre cada mesa tinha 12 pedaços de pães, ou seja, 120 pães estavam agora sobre as 10 mesas. Era a proporção aumentando, era Deus dizendo que ia aumentar a proporção da comunhão. E é tão interessante que há quem entenda que este número de 120 pães que estava sobre o templo de Salomão representava a proporção da comunhão de Deus, ou da presença de Deus alcançando a igreja. Porque em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, tinha 120 discípulos reunidos no mesmo lugar para receber a presença de Deus. Era a proporção da comunhão. Davi tem acesso a este pão, esta comunhão, que antes só tinha
ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado ou completado, e assim todo Israel será salvo. Os judeus até hoje não aceita este plano chamado de igreja. E quando a gente começa a dizer que Deus tem algo reservado para nós que não tem para eles, que é, por exemplo, o presente do arrebatamento, que Deus vai levar a igreja da ira futura, da grande tribulação, eles não aceitam, dizendo que vocês são melhor que a gente, nós somos um povo escolhido, Deus nos escolheu, mas rejeitaram a Cristo, Ele veio, andou no meio de vocês e vocês rejeitaram, e a gente passou na frente, porque pela fé, mesmo não tendo lei, mesmo não tendo a lei judaica, o sangue de Abraão corre nas veias, mas ele aceitou por fé, aceitou a Cristo como Salvador, e agora somos igreja. Se vocês quiserem participar deste presente chamado arrebatamento da igreja e nos livrar da ida futura, vocês têm que entrar também neste corpo chamado corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. E veja que no plano aqui, na visão paulina, Israel não foi salvo, Israel foi salvo. E Israel, se continuar, será não Israel. Ele diz: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as inquietadas. E este será o seu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Não se cumpriu ainda as 70 semanas, porque aqui diz que Deus quer expiar os pecados de Israel, as transgressões, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. E aqui não é da nação, do povo dos mundos, não, é de Israel, é do teu povo, da tua santa cidade, trazer a justiça eterna. Israel não desfruta da nova aliança, isso é lá na visão e a profecia. E eles ficam se perguntando, dizendo que isso já se cumpriu, que este homem que isolou, que veio, era o antigo Epifânio, sendo que Cristo, abra sua Bíblia em Mateus, Cristo, ele diz que isto ainda vai se cumprir. Mateus capítulo 24, este homem que fará o concerto, que ele profanará o templo. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus diz o Senhor profeta: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma das suas coisas da sua casa, quem estiver no campo não volte atrás e busque as suas vestes, mas sai das grávidas e das daquele lamento naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus está aqui mostrando que, confirmando que a última semana, do qual falou o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, o qual o homem que viria fazendo concerto por uma semana, e na metade desta semana faria cessar o sacrifício, começa aqui a profanação do templo, cessando o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, profanando o templo, e sobre a asa das abominações virá um assolador. Tudo indica aqui, segundo os estudiosos, que essa abominação aqui é o ídolo que ele vai trazer para dentro do santuário de Jerusalém, do templo de Jerusalém, vai profanar o templo, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Ele vai profanar, e sobre este texto é que Jesus fala em Mateus 24, dizendo: quando, pois, virdes que a abominação. Jesus não está tratando de algo que já aconteceu, é algo que ainda vai acontecer. Embora este antigo Epifânio cumpriu-se as profecias de maneira parcial ou imediata naquela época, mas nós entendemos que as profecias elas têm o seu cumprimento imediato e as profecias têm o seu cumprimento contemporâneo e futurista. Embora o antigo Epifânio cumpriu-se parcialmente, historicamente, de maneira cronológica, sequencial, mas este assolador, este homem que vai firmar um concerto por uma semana de anos, que são 7 dias
7 anos proféticos, na metade do ano ele vai quebrar o concerto, vai se revelar, vai profanar o templo do Senhor, e o Senhor disse: a partir daí corra, porque vai começar a grande tribulação. A tribulação já começa nos 3 primeiros anos e meio, mas quando ele se revela, quebra o acordo, corra, fuja, é o que Jesus disse. Não desça quem estiver sobre o seu telhado, sobre a sua casa. Quem estiver no campo, não volte para a sua casa, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá jamais. Aí a pergunta que as pessoas fazem: mas se estas 70 semanas de ano profético foram determinadas por Deus, em que tempo nós estamos nestes anos proféticos? Aonde nós estamos? Estamos no intervalo. Deus tem uma pausa. Quando, desde a saída da ordem da edificação do templo de Jerusalém, que foi em 445 anos antes de Cristo, e foi a ordem de Artaxerxes para que Neemias pudesse começar a edificar, contando 483 anos, vimos que era dada justamente com a morte do Messias, conforme Daniel foi revelado a Daniel. Se cumpre ali com a alteração do erro do calendário romano, vai dar 33 anos depois de Cristo, a morte do Messias, se cumprindo 69, quando Jesus morre. Deus dá uma pausa neste tempo cronológico, apesar de continuar sendo algo cronológico, sequência, algo cronológico, porque a última semana ainda vai se cumprir, mas existe um intervalo de ano, um intervalo de tempo entre as 69 semanas e a última semana. E o próprio texto diz, olha o que o texto vai dizer. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como a inundação. Aí fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. Olha a expressão agora. E até o fim, diga assim, e até o fim, haverá guerra. E estão determinadas assolações. Aí o versículo 27 dá início à última semana. E ele fará um concerto por muitos por uma semana, ou seja, aqui oficialmente começa a tribulação, a primeira metade. E nós entramos aonde? Quando ele diz assim, e até o fim. É um intervalo de tempo entre as 69 semanas que se cumpriram até Cristo. Antes que ele começasse a falar da última semana, que se iniciaria com um acordo no anticristo, ele diz assim, e até o fim, e até que chegue a última semana, e até que comece o último prazo, vai haver muitas assolações, estão determinadas muitas guerras e determinadas muitas assolações. Este período, aí ele diz assim, por que Deus ocultou aqui? Porque este intervalo já vai 2000 anos, depois da morte de Cristo para cá, mais de 2000 anos esse intervalo. Por que Deus ocultou este intervalo? Porque aqui Paulo vai chamar de mistério. Igreja é mistério. Deus ocultou a igreja, desde que até o fim é onde entra a era da igreja. E Deus não revela a Daniel, porque estaria falando sobre aquilo que ele ocultou dos seus profetas por meio da lei. Deus ocultou. Paulo vai chamar que a igreja é um mistério oculto que Deus ocultou dos anjos, das potestades. Deus ocultou dos profetas. Deus ocultou muitos segredos aos profetas e visões, mas a igreja ele não disse o que ia fazer, ele nem disse que queria realizar esse projeto. Era um mistério oculto que Deus guardou, que Deus ocultou e só revelou no seu tempo. E Deus oculta esta revelação, e até o fim é a era da igreja. A gente vai aprender que na estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor fez, a estátua, a cabeça de ouro, né? O corpo de bronze, a cintura de prata, na cintura de o corpo de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro misturadas com barro. A gente vai aprender que é uma cronologia dos impérios que se levantaram durante a história. Deus estabelece através daquela estátua
de maneira que quando a gente deita a estátua assim no chão, a gente vê que Deus estabeleceu todos os reinos, desde a Babilônia, que era a cabeça de ouro, que era o atual império que estava escravizando o povo de Israel, até o último império, que era o Império Romano, que eram as pernas de ferro, que Deus dá a interpretação, era Roma. E depois das pernas, que era Roma, vinha os pés, e sobre os pés tinham 10 dedos. E destes 10 reinos, ou 10 reis, ou 10 impérios que vão surgir ainda, é desses 10 impérios representados sobre os 10 chifres que aparecem na cabeça da besta, que emerge do mar, que simboliza o anticristo em Apocalipse 13. É os mesmos 10 chifres que aparecem no ser aterrorizante das 4 feras e animais que Daniel vê no seu sonho em Daniel capítulo 9, que aparece os 10 chifres sobre o ser aterrorizante que ali representava o Império Romano. Vai surgir os 10 dedos dos pés da estátua, os mesmos 10 chifres do ser aterrorizante da imagem da besta, do ser aterrorizante de Daniel 9, e são os 10 chifres que aparecem na cabeça da besta que emerge do mar em Apocalipse 13. Desses 10 reis ou 10 impérios que vão surgir, vai surgir o anticristo, porque esses 10 reinos vai dar poder, os 10 reis vai dar poder a esta besta que é o anticristo que vai surgir. E onde nós encontramos? Se a cabeça babilônica já passou, o corpo que era o Império Médio-Persa também já foi, a Grécia que era a cintura já passou, isso passou o tempo dela, as pernas é Roma, e Roma também já se foi. Por que duas pernas? Porque Roma se dividiu em Império Ocidental e Oriental. Do Oriente veio as nações árabes, do Ocidente veio as nações europeias, e desta interligação de Roma, que Deus diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, aonde dás a origem a todos esses povos, virá os 10 reis, que por meio destes 10 reis surgirá o anticristo. E aonde a gente se encontra? Na estátua de Nabucodonosor. Depois virá a pedra que será lançada assim ao cimo de mãos, que é Cristo, e baterá no pé daquela estátua e destruirá toda a estátua com os seus impérios, com os seus reinos passageiros, efêmeros, e estabelecerá o reino de Cristo para todo sempre. Depois que aquela pedra foi lançada, esta pedra é Cristo, ainda não se cumpriu, destruindo os impérios e as nações. Aonde nós estamos? Estamos no tornozelo da estátua, entre as pernas que se representa Roma, e entre os pés que onde aparecem os dedos que vão surgir o reino, estamos justamente entre o tornozelo e o final onde começam os dedos da estátua. Esse tornozelo, do tornozelo até os dedos, antes dos dedos, é justamente isso que Daniel recebeu esta revelação, e até o fim. Porque a última semana de ano profética vai começar dos dedos. Os dedos são os 10 reis e vai surgir o anticristo. Então lá que vai dar início a última semana. E se as 69 semanas se cumpriram em Cristo quando ele morreu, Cristo morreu no Império Romano, que foi por meio do Império Romano que ele foi morto e crucificado na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Então estamos neste intervalo de tempo que é o tornozelo, onde Deus ocultou, é a estátua que ainda está em pé de maneira profética nos tempos atuais. Este intervalo de tempo Deus ocultou, porque a igreja é um mistério oculto que Deus ocultou dos pais, dos profetas de Abraão. Deus não revelou a Daniel. E é justamente esta última semana de ano profética que Deus vai cumprir. Aleluia. Deus vai realizar esta semana de ano profética, que é chamada de tribulação, da grande tribulação, que é o período que é dominado como o período da tribulação, que dá início ao acordo que o anticristo fará. Ele dará início fazendo aliança, e ali dará-se início à tribulação. E este período será um período terrível, não
4:21, nós lemos que Jesus disse que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jeremias capítulo 30, versículo 7, olha o que o texto diz. Jeremias 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Veja, aquele dia é tão grande que nunca houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Deus estabeleceu, dizendo para Daniel: e estão estabelecidas para o teu povo e a tua santa cidade. A igreja não entra aqui, é uma mensagem profética para Israel. É por isso que Deus deu este intervalo, porque a igreja entra no meio, mas são 490 anos, 70 semanas de anos proféticas para o povo de Israel e para a sua santa cidade. A igreja não entra aqui, a mensagem é exclusiva para Israel. A gente vai ver depois por que a igreja não estará neste período. Nós vemos também em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, que será um período onde o cordeiro, a ira do cordeiro será manifesta. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 16: e diziam aos montes e aos rocheiros: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? É o momento onde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Em João, a partir do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 18, João começa a ver o cenário desta grande tribulação, aonde durante estes 7 anos haverá uma sequência aonde a ira de Deus será derramada sobre a humanidade, sobre toda a terra. E a Bíblia diz, segundo a sequência da ordem cronológica que João vê, ele primeiro começa vendo no capítulo 6 uma série de 7 selos do livro que estava fechado na mão do anjo, e disseram que ninguém era capaz. Depois um dos anciãos disse que estava lá o que era digno, que era Cristo, que havia morrido, ressuscitado, e era digno para abrir. E este Cristo, à medida que vai abrir os selos, cada selo ele vai vendo uma ordem de sequências de terrores que vão acontecer durante este período. No 7º selo ele vê mais 7 trombetas que serão tocadas, e à medida que cada trombeta vai tocando, dessa parte dos mares ia se desfazendo, ia se contaminando, dessa parte dos peixes, dos animais marinhos iam morrendo, dessa parte da vegetação ia se prejudicando, dessa parte dos luminares iam se escurecendo, perdendo o seu brilho, e sempre dizendo dessa parte, mas ainda não é o pior. Na 7ª trombeta, que será tocada no final da primeira metade, quando dará-se início à última metade da tribulação, ele começa agora a ver uma sequência, porque na 7ª trombeta ele vê agora 7 taças, e as taças serão piores, os flagelos das taças da ira do cordeiro será pior do que as 7 trombetas, porque quando as trombetas, quando tocavam, diziam: e a terça parte foi consumida, e a terça parte os animais foram mortos, e a terça parte os luminares foram escurecidos e perderam o seu brilho. Lá, quando a taça será derramada uma após uma, não é mais que essa parte dirá: e todo o mar foi contaminado, e todos os animais foram mortos, e todos os luminares perderam o seu brilho, o sol convertido de sangue, as luminares perderão o seu brilho, o céu estará em trevas, sempre uma sequência completa, atingindo toda a humanidade de uma maneira terrível. Aonde este período em que o anticristo se levantará, um grande líder político, começará dando início a um acordo de paz, uma aliança que fará com muitas nações. Não se faz acordo com nações com 7 dias. Esta última semana não se refere a dias, porque não se faz um acordo com muitos, um acordo firme com 7 dias. Um acordo nos tempos bíblicos, irmãos, 7 dias é quase uma festa inteira de uma semana de celebração de um acordo, de uma aliança. É um acordo,
Última semana não representa uma semana de dias, mas uma semana de anos proféticos. E isso a gente vê por várias razões. Porque que estas semanas elas apontam para semanas de anos e não dias apenas. E a gente vê uma sequência, o porquê que estas 70 semanas estão se referindo especificamente a semanas de anos e não de dias. E a gente vê algumas razões porque não é dia. Primeiro, no original não diz semana, mas 70 setes. Quando se trata de semana de dias, como em Daniel capítulo 10, sempre é acrescentada a palavra para dias, que é Yasmin em hebraico. Mas a palavra que aparece lá é se referindo a 70 semanas de anos. Outra coisa é bíblica a expressão semana de anos. A gente vê isso em Levítico capítulo 25, versículo 8, Números 14, Ezequiel 4, a aplicação prática de uma semana de anos em Gênesis 29, versículo 20. Os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel e Daniel ainda não se cumpriu. É por isso que não se cumpriu já as 70 semanas de anos completas, ainda falta a última semana. Em Daniel 9:27, por ocasião da última 70 semanas, que é a última semana, diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e não se faz pacto entre as nações com a duração de apenas 7 dias, quando somente às vezes se fazem só apenas festas para acordo destas alianças. E a autenticidade desta profecia, ela foi atestada por Jesus, como nós vemos em Mateus 24:15, onde ele também mostra que a última das 70 semanas ainda é futura, uma vez que o fato ali citado ainda não aconteceu. Então aqui não se trata exclusivamente de Antíoco Epifânio, é algo que vai acontecer, que ainda vai se realizar. E é por isso que quando nós vemos sobre este período tão grande e terrível, chamado de grande tribulação, aonde será um período aonde a ira do Cordeiro será derramada sobre a terra. Quando nós vemos em Apocalipse capítulo 4, João sendo arrebatado ali para os céus, a janela do céu se abre e João vem cá e sobe. Quando João sobe, a igreja é arrebatada, porque o arrebatamento de João para os céus significa o arrebatamento da igreja. E depois que João sobe, a igreja some, a igreja não mais aparece, não se vê mais missão. A igreja não se vê mais a missão da igreja durante estas sequências de juízo sobre a terra. Um texto bem interessante, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, para a gente concluir. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 9. Quando ele está falando sobre a besta que emerge do mar, do anticristo que surgirá do meio das nações, no versículo 9 ele diz assim, capítulo 13: se alguém tem ouvidos, ouça. Você está lembrado da expressão das 7 igrejas da Ásia, enquanto eles estavam presentes, que no final de cada mensagem o Senhor dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí Apocalipse, quando começa a sequência de tribulação, as sequências, as ordens, os selos, as trombetas, as 7 taças, vai falando do anticristo que vai surgir, a besta que emerge do mar. Aí em vez de dizer quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque ele não diz mais igreja, porque a igreja não mais estará presente. Se alguém que ficou tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque a igreja já subiu no arrebatamento para tornar como Senhor dos ares. Glória a Deus, aleluia. E está aguardando o término desta tribulação para que possa descer com Cristo. Porque enquanto o arrebatamento, Cristo desce nas regiões celestiais e a igreja é arrebatada para encontrar com Ele na manifestação gloriosa, a igreja desce. Cristo foi montado sobre o cavalo e o seu nome é fiel e verdadeiro, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Apocalipse capítulo 19 diz que quando ele vem na manifestação gloriosa ou na epifaneia, ele não desce e fica parado, ele desce a terra, ele pisa os seus pés no
tribulação, não vinham as pragas para o povo que estava em posse. Deus vai guardar o remanescente, Deus preservará, como ele diz, serão dias angustiosos, dias terríveis que nunca houve tal sobre a face da terra, dias de angústias para Jacó, todavia o meu povo será salvo dela. Deus vai proteger, Deus vai guardar, de uma maneira que o livro de Apocalipse disse que haverá até mesmo um arrebatamento de maneira horizontal, enquanto a igreja vai ser arrebatada de maneira vertical, para ser livrada da ira que há de vir, como ele disse para a igreja de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência, né? Ele também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Se fosse guardar no ato da tribulação, Deus diria, também te guardarei na tribulação que há de vir. Mas Deus fala a preposição da P mais A, mas no artigo preposição dizendo, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o povo. Deus vai livrar a igreja da grande tribulação. Não é que a igreja não passe por tribulação, por perseguição, mas neste período específico Deus vai guardar a sua igreja para marcar o encontro com Israel, ter o seu particular, porque Jesus disse uma vez dizendo, não vivereis mais até que vocês reconheçam e digam, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha o que diz Oséias capítulo 5, olha o texto, Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5, versículo 15, olha o que Deus está dizendo, irei e voltarei para o meu lugar. É Deus dizendo, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Olha o que Deus está dizendo para Israel, irei e voltarei para o meu lugar. Quando foi que Deus veio e voltou para o seu lugar, se não foi por meio de Cristo? Irei e voltarei para o meu lugar depois. Aleluia. Deus veio e Deus já voltou. Aí ele diz assim, até que reconheçam sua culpa, eu vou para vocês, vou descer e depois voltarei para o meu lugar e ficarei aguardando o reconhecimento de vocês, que vocês são culpados. Culpados de quê? Prostituição, idolatria? Não, porque idolatria Deus quis trair lá na Babilônia. Prostituição, mas não, porque já era mais adultério com os deuses, que é considerado também idolatria. Israel não é mais culpada diante, não será mais culpada diante de Deus por causa dos seus ídolos levantados, por causa dos seus falaís, porque Deus extraiu isso na Babilônia. Israel só será culpado de um pecado, porque ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Aí ele fala, estando angustiados de madrugada me buscarão. Este termo angustiado é um termo profético ao final do período da grande tribulação, angústia, angustiados. Este termo nós vemos também lá em Deuteronômio, vários textos da Bíblia, este termo angústia representando esta madrugada intensa de angústia, de sofrimento. Nós vemos em Jeremias, angustiados, será dias de angústias para Jacó. Aí eu disse, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Quando chegar o final da grande tribulação, Israel vai começar a buscar Jesus. Aleluia! Jesus não vai aparecer nos céus na manifestação gloriosa enquanto os judeus não começarem a clamar por ele, pedir por socorro. É por isso que Oséias capítulo 6 primeiro, eles começam a dizer, vamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque tão certo como sai a alva será a sua vinda. Israel vai começar a clamar no final da grande tribulação, dizendo, Maranata, Maranata. Vamos, Israel, vamos conhecer e prosseguir em conhecer aquele que a gente nunca buscou, aquele que a gente nunca desejou. A Isaías 53 começava, é a oração de Isaías 53, é o clamor de Israel na grande tribulação.
neste sofrimento intenso, Cristo vem para socorrer a Israel, para dar livramento a Israel, e a igreja todavia será salva dela. Isaías capítulo 57, versículo 1, olha o que o texto também nos diz. Isaías 57, 1, tem perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é arrebatado antes do mal. Da mesma forma como Deus não desceu fogo sobre Sodoma e Gomorra, enquanto não tirou o justo Ló de lá para destruir a cidade, da mesma forma como Deus não mandou o dilúvio sobre a terra, enquanto não guardou Noé e a sua família, Deus não vai destruir, não vai derramar a sua ira sobre a terra, enquanto não preservar a sua igreja, enquanto não tirar a sua igreja. Deus vai tirar, vai arrebatar, como tirou o anjo pela mão de Ló, puxando Ló, levantando Ló para frente, impulsionado mesmo contra a sua vontade, Ló resistindo. Foi uma força que o anjo tomou Ló para fora da cidade, para Deus destruir a cidade com enxofre, com fogo e saraiva. Assim será a igreja, vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram para encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com o Senhor. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A igreja será livrada. A igreja será livrada. Eu acho que é Romanos capítulo 1, versículo 19, ou versículo 9. Primeira Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Diga amém por isso. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus pela oportunidade desta noite, no nome de Jesus.